E aí, pessoal, eu venho aqui comentar esse caso que está dando polêmica e repercussão hoje sobre a campanha do Jair Bolsonaro, o uso de WhatsApp e a participação de empresas nisso. Tá? Qual que é a história? A história é noticiada pela Folha de que empresas brasileiras contrataram serviços de impulsionar mensagens no WhatsApp. Contrataram empresas que fazem milhões de mensagens para milhares de usuários de WhatsApp, que impulsionam isso no serviço, chegando a potencialmente milhões de usuários em diversos grupos aí, espalhados pelo WhatsApp. Tá? É importante dizer, o uso do WhatsApp por uma campanha política, eleitoral, não é ilegal. Você pode sim impulsionar conteúdo no WhatsApp, desde que o candidato ou a campanha do candidato o faça. O que está acontecendo de problema agora é que isso não foi feito pela campanha do Bolsonaro e isso não foi feito por ele, isso foi feito por empresas. Tá? Isso acarreta dois problemas. Primeiro, é vedada a doação de empresas para uma campanha eleitoral. Tá? Empresas não podem pagar do bolso delas para fazer campanha para alguém. Elas não podem doar para o candidato, para a campanha, mas elas também não podem pagar do bolso delas para fazer campanha para candidato. E segundo ponto, esse recurso que foi usado na campanha não está contabilizado nos gastos de campanha oficiais declarados da campanha do Jair Bolsonaro. Tá? Então, nessas duas acusações, a primeira de uma fonte proibida, que é empresas, e a segunda de caixa 2, dinheiro não contabilizado, potencialmente podem levar aí à cassação da chapa dele. Né? É importante, é óbvio, o conteúdo que foi divulgado aí, que foi estimulado, que foi impulsionado por essas campanhas de WhatsApp, provavelmente inclui muitas notícias falsas, tá? Mas no teor dessas acusações específicas, o fato de ser notícias falsas não é o cerne da coisa, tá? O cerne da coisa é a fonte desse dinheiro e o fato de ser um dinheiro não declarado. Tá? Bom, mas o que precisa acontecer? Eu conversei com um amigo meu que é advogado eleitoral. O que precisa acontecer para que isso possa levar potencialmente a uma cassação de chapa? Tá? Primeiro tem que ver se de fato isso aconteceu, se de fato empresas que apoiam Jair Bolsonaro compraram e pagaram por uma campanha pró-Bolsonaro ou anti-PT, o que no segundo turno dá no mesmo, no WhatsApp. Eles pagaram para serviços de impulsionar mensagens no WhatsApp. A Folha, que fez a reportagem, não dá nenhuma evidência direta, não dá foto de um contrato nem nada disso. Mas, dado que a Folha que afirmou, eu imagino que alguma evidência exista disso, né? De que, de fato, empresas contrataram. Se não existe isso, daí a Folha realmente cometeu um erro jornalístico sério de ter afirmado algo com todas as letras sem provas. Então isso tem que ser averiguado. Cadê as provas que a Folha usou? A Folha afirmou que empresas fizeram isso, tá? Agora, só isso não será o bastante para caçar a chapa dele. Precisa ter mais dois elementos aí, tá? Os dois elementos são, primeiro, tem que ser mostrado que esse trabalho dessas empresas, que esse gasto de campanha dessas empresas teve um impacto relevante nos rumos da campanha, tá? Nos rumos da eleição. Tem que mostrar que isso importou para o resultado que o Jair Bolsonaro teve. Tá? E, em segundo lugar, tem que mostrar que o Jair Bolsonaro pelo menos conhecia, sabia que isso estava sendo feito, mas nada fez a respeito, não tentou impedir. Tá? Em tese, mesmo que o candidato não soubesse que tem empresários pagando para fazer campanha por ele, ele estaria responsável por isso. Isso cria uma situação estranha, né, em que você poderia sabotar a campanha de qualquer um, basta que você impulsione o conteúdo para o candidato, ele não está sabendo e mesmo assim ele vai ser punido por isso, perdendo a chapa. Você poderia usar isso como uma arma para sabotar. Na prática, o que eu fiquei sabendo é que em campanhas ao redor do Brasil, para prefeituras, por exemplo, para você caçar uma chapa, você tem que ter mostrado que a chapa sabia que isso estava acontecendo. Ela não precisa ter pedido, ela não precisa ter incentivado isso a acontecer. Mas se ela soubesse que estava acontecendo, se ela soubesse que terceiros estão pagando campanha por ela, e não fez nada para impedir isso, então ele é responsável sim por isso e pode ter a sua candidatura cassada. Tá? Quanto ao ponto do impacto, tem uma questão interessante aí. A campanha do Jair Bolsonaro foi muito barata, o valor declarado oficial dela. Tá? Menos de 2 milhões de reais. Uma campanha muito barata e com resultado estrondoso. Tá? Essa campanha paga por empresários, segundo a Folha, envolve contratos de até 12 milhões de reais. Ou seja, um contrato só desses já é muito mais, já é quase mais do que 6 vezes mais o valor total declarado da campanha do Bolsonaro. Só esse fato já pode ser usado, já pode ser interpretado, já pode ser entendido como significando que sim, essas ações dos empresários foram muito relevantes na campanha, tá? Porque elas superam em muito o valor total que a campanha declarada, que a campanha oficial teve. Então isso seria um indício forte de que elas foram sim muito importantes. Esse é o lado jurídico da coisa.
quando a gente está tratando de uma corrida presidencial, ainda mais uma corrida como essa, altamente polarizada, e mais, uma chapa que não é que está lá atrás, que está perdendo, correndo atrás, uma chapa que está francamente na frente, como o Jair Bolsonaro disse, acho que faltou com uma certa ética da campanha, mas não disse uma mentira, disse uma verdade, ele já está com a mão na faixa presidencial. Será que o TSE vai ser capaz de anular, cancelar caçar uma chapa que está prestes a vencer? Isso é uma decisão que, sem dúvida alguma, vai muito além do jurídico. Envolve uma decisão política aí. E uma decisão política cuja legitimidade social, digamos assim, moral até, fica em dúvida, né? Porque, bom, vai caçar uma chapa presidencial por caixa 2. Veja bem, nas nossas últimas eleições, o que não faltou foi caixa 2 e crimes de abuso financeiro das eleições, de abuso econômico, abuso do poder econômico, tá? Que é o que está sendo acusado, é a chapa do Bolsonaro. Olha o que o PT fez, olha como a chapa Dilma Temer se elegeu em 2014, em 2010, veja todas as sujeiras que foram feitas ali. Tá? Então, quer dizer, houve processos para tentar caçar a chapa Dilma Temer, por exemplo. O TSE negou. O TSE não julgou que havia evidência suficiente, não julgou que fosse procedente a tentativa de caçar a chapa com base nisso. Com base no quê, então? Com que legitimidade vão dizer que agora, quando é a chapa do Jair Bolsonaro, que gastou ali algumas dezenas, que teve uma campanha paralela não declarada e por empresas de algumas dezenas de milhões de reais, provavelmente, supondo que a matéria da Folha seja verdadeira, como é que vão dizer que agora sim isso vai ser relevante para caçar a chapa? Existe uma questão aí que está além da pura técnica jurídica. Existe uma decisão aí. E mais do que isso, não só comparando com o passado do TSE, mas pensando na situação atual. Essa decisão é séria. A gente está no meio de uma campanha presidencial aí que vai mudar bastante do sistema, do establishment político brasileiro, já substituiu muita gente no Congresso. A chapa do Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é uma chapa que foge da norma, do padrão do que é a política tradicional brasileira, apesar de Bolsonaro ser um velho político, uma parte da política tradicional brasileira, mas fez uma campanha com valores muito diferentes e com condutas e com declarações, representando coisas muito diferentes, representando uma revolta contra o sistema. Tem uma massa de eleitores, dado o contexto polarizado que a gente está vivendo, viu? Eu não estou culpando só a chapa Bolsonaro, é parte de um processo maior que envolve dois lados, mas sem dúvida nenhuma, a chapa dele, a campanha dele envolve uma massa de seguidores, de apoiadores altamente fanatizada, disposta, como a gente tem visto na campanha, a mentir descaradamente e disposta a usar da violência contra opositores. Massas de eleitores fanatizados por intelectuais fazendo um trabalho muito sujo aí ao longo do tempo, por uma retórica de campanha altamente divisiva e que incentiva a violência política, porque incentiva a demonização do outro lado. Pessoas que estão num estágio que hoje em dia mal conseguem ou não conseguem discutir com um mínimo de serenidade e racionalidade sobre qualquer questão política, né? Que já vem com os ataques, que mentem descaradamente. A gente viu pessoas importantes da campanha ou aliados do Jair Bolsonaro compartilhando fake news, em alguns casos criando fake news e dando sua cara para notícias falsas. Ou seja, caçar essa chapa agora é potencialmente jogar o Brasil numa fogueira aí bastante séria. Eu não estou dizendo que isso é um motivo para o TSE não caçar, tá? Mesmo porque ainda tem aqueles dois requisitos que ainda não foram provados, mas digamos que eles sejam. Eu não estou dizendo que isso é um motivo para o TSE não caçar a chapa, mas é para deixar bem claro que essa decisão terá muito de um peso político também, porque vai jogar o Brasil, vai dar ao Brasil consequências imprevisíveis, possivelmente até incluindo violência nas ruas e tentativas, talvez, de quebrar a ordem institucional, legal, se a justiça eleitoral tomar essa decisão. A ser visto, não estou garantindo que isso aconteça também, e em última análise eu sempre acredito que qualquer tentativa de golpe, ou ainda mais de guerra civil no Brasil, ela é sempre mais atenuada do que em outros países, nos quais as pessoas estão mais dispostas a lutar e a matar pelo seu lado político. Agora, mesmo aqui, a gente está vivendo um contexto inédito, pelo menos na história recente, inédito de polarização e de ódio político e de demonização mútua e de descrença profunda e até revolta contra as instituições. O TSE caçar essa chapa do Bolsonaro vai ser a pá de cal nisso aí, vai selar esse processo e vai criar um abismo intransponível entre os defensores radicais do Bolsonaro e as instituições brasileiras. E a gente não tem certeza no que pode resultar essa combinação aí bastante explosiva, tá? Mas, em suma, dito isso,
eu acredito que no momento a agitação para a cassação da chapa ainda seja muito mais uma tática desesperada dos inimigos do Bolsonaro, dos adversários do Bolsonaro, do PT e de seus aliados. O Haddad já vem falando isso. Eu critico o Bolsonaro, e com razão eu critico o Bolsonaro, viu? Não venham reclamar de mim. Com razão eu critico ele, ainda mais porque ele provavelmente vai ganhar. Agora, o PT, a cada passo desse processo, mostra que não merece muito mais confiança, não, né? Porque o Haddad vem dizer já que o Bolsonaro, portanto, é um candidato ilegítimo no segundo turno, que devia ser o Ciro, que eles deviam ser cassados, sem ter prova nenhuma ainda, sem ter nada, vem afirmar isso. Também está chutando a nossa democracia, também está querendo dar golpe, se possível, aí. Pelo menos nas palavras, vamos ver nos atos, né? Mas nas palavras, sem dúvida nenhuma, está minando a confiança tão importante que a gente tem que ter no funcionamento básico das nossas instituições. Tá? Mas, como eu disse, ainda está longe de estar provado de ter um caso sólido para caçar essa chapa. Primeiro tem que mostrar que as empresas, de fato, pagaram por essa campanha, que isso aconteceu, e as empresas estão querendo processar a Folha dizendo que é mentira. O primeiro ponto é esse. Segundo, mostrar que isso foi relevante na campanha do Bolsonaro. A magnitude dos recursos pode ser um indício de que sim. Agora, tem uma questão mais difícil aí também de averiguar, né? Até que ponto esses conteúdos compartilhados pelos serviços que as empresas contrataram foram os mais relevantes para chegar no maior número de pessoas que votaram Bolsonaro, para impactar o maior número de eleitores, ou para mobilizar os militantes, ou para convencer eleitores indecisos. Não é fácil ver isso, tem que ver como é que você provaria esse tipo de coisa. Em terceiro lugar, que o Bolsonaro sabia. O Haddad já está dizendo, ele sabe, tem conversas dele, não sei o quê, mas ele não mostrou prova nenhuma. A gente no passado recente aí já ouviu muito falar, né? Ah não, tem gravação do presidente Temer dizendo tal coisa. Vai ver a gravação, não era bem isso. Então eu também não acredito na palavra do Haddad quando ele diz isso. Eu espero para ver provas de que de fato o Bolsonaro sabia e não fez nada. Se tiver esses três elementos, a gente tem algo sério em mãos. Porque a gente tem, por um lado, uma possível fraude do funcionamento da nossa democracia, uma quebra legal das nossas eleições, semelhante a quebras anteriores que não geraram a consequência que deveriam ter gerado. É óbvio que a chapa Dilma Temer tinha que ter sido cassada e não foi. Será que a justiça não ter feito certo numa ocasião justificaria agora? Será que as evidências são iguais? Porque lá atrás também não tinha esse elemento da doação empresarial, né? A doação empresarial é proibida agora. Teria que ver se o peso jurídico seria o mesmo. E em terceiro lugar, o que isso significa politicamente, socialmente, para o Brasil, para a ordem que a gente vive, para o funcionamento da sociedade e para a paz nas ruas. Enfim, é uma discussão bastante difícil, a gente tem que esperar, antes de tudo, antes de tirar qualquer conclusão, tem que esperar as provas. Sem as provas, eu digo com tranquilidade. Pelo que a gente tem agora, não tem mérito nenhum para querer caçar essa chapa. Agora, se as provas desses três pontos aparecerem, daí teremos uma discussão que vai ser ao mesmo tempo jurídica, muito dura, e mais ainda, uma discussão política, muito difícil e que vai exigir muita maturidade do Brasil. E o mais importante agora, para isso chegar a bom termo, é não incendiar a questão. Não tornar ela um ponto de pura militância e torcida política. Porque isso nos leva para um possível rompimento da paz e da ordem elementar mínima necessária para manter a sociedade, para que ocorram eleições, para que o próximo presidente assuma e tudo mais. É isso. Não são dias fáceis, mas espero que a figura básica da situação esteja desenhada. E isso que eu nem entrei no tema das fake news, hein? As fake news e propostas para limitar o WhatsApp, tudo isso eu vou tratar em outro momento e conforme a discussão continue. Embora esteja intimamente ligada com essa discussão do papel das empresas na campanha do Bolsonaro no WhatsApp, não é a mesma coisa. Tá? Provavelmente elas pagaram para impulsionar fake news, sim. Mas mesmo que não tivesse sido fake news, o problema estaria dado aí também. A fake news vem tornar essa questão ainda mais séria, ainda mais pesada, a possível fraude na democracia ainda mais profunda, ainda mais podre. Mas são questões diferentes. Então é isso. No momento, com as evidências que a gente tem, eu sou totalmente contra tanto caçar a chapa quanto fazer campanha ou fazer alarde ao redor disso. Se tivermos as evidências, daí o correto seria caminhar nessa direção. Vamos esperar.